Muito boa tarde, boa noite ou bom dia, queridos amigos e seguidores. Sejam bem-vindos a mais uma palestra incluída no ciclo da codificação fundamental. Por certo, a última deste ciclo, que, para aqueles que nos acompanharam desde o princípio, começou no resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, uma das 3 obras de iniciação, e foi andando ao longo das 11 obras de iniciação que exatamente estão listadas por Kardec neste catálogo racional de obras para se fundar ou para se formar uma biblioteca espírita, que é o objetivo de estudo desta última palestra, e que vem inserida na Revista Espírita, no número de abril de 1869. Recordar-se-ão que fomos andando ao longo das 11 obras, seguindo a boa orientação pedagógica de Kardec, começar pelas obras de iniciação, percorremos as 3, resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, Espiritismo na sua expressão mais simples, e o que é o Espiritismo, começando da mais recente e também mais simples para a mais completa, também mais antiga, que é o que é o Espiritismo. Depois, então, fomos ao Livro dos Espíritos e, então, depois pegamos na Revista Espírita. E na Revista Espírita, tal como Kardec nos refere no Livro dos Médiuns, diz-nos que estudai, que está o Espiritismo, estudai as obras de iniciação, depois o Livro dos Espíritos, e então depois pegar na Revista Espírita e tematicamente ir estudando as outras, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Viagem Espírita de 62, Caracteres da Revelação Espírita, a Gênese, enfim, todas as outras obras tematicamente. E então nós fomos pegando na Revista Espírita em cada ano, a falta de tempo para estarmos a ler cada artigo, estudar cada artigo, apenas como um aperitivo, e demonstrar-vos a forma didática como se deve estar o Espiritismo, fomos a cada ano e fomos escolhendo um tema daquele ano. Quando nos cruzávamos com mais uma das outras obras fundamentais, intercalávamos com outra palestra. E assim fomos andando, até que a última palestra foi os Caracteres da Revelação Espírita, a última das 11 obras fundamentais a ser publicadas, e como a Revista Espírita foi publicada o seu último número por Kardec em abril de 1869, ele tinha falecido em 31 de março, mas tinha deixado já tudo preparado. Vamos olhar para esse ano, para a parte que é da codificação fundamental, que são exclusivamente os 4 primeiros jornais, de janeiro a abril, que são os únicos que são produzidos ainda por Kardec em vida, e daí ressalta-nos o catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita, que elegemos para hoje refletir. Todas estas palestras estão gravadas nos nossos canais, quer na sala virtual de estudos da doutrina espírita, quer Espiritismo JG, quer em Facebook, quer em YouTube, e os meus amigos poderão sempre revisitá-las em qualquer momento. Bom, então partamos para esta nossa última palestra deste ciclo. Mas, antes disso, vamos começar, como é habitualmente, com uma conversa com Deus. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao Criador, e vamos começar por louvá-lo por esta obra maravilhosa, em que funciona para nós como uma verdadeira escola da vida. Há sempre novos detalhes que podemos estudar, há sempre os mesmos detalhes que podemos ver com outros olhos à medida que vamos desenvolvendo o nosso intelecto. Enfim, é uma obra digna de louvor. Louvado seja Deus por isso. Mas, Senhor, nós vos queremos agradecer. Queremos agradecer pela ferramenta com que a todos, por igual e de uma forma eximiamente justa, nos equipaste, que é a inteligência, com a qual nós entendemos a tua obra, vamos pesquisando na tua obra, vamos apreendendo a tua obra e vamos nos aproximando de ti. Obrigado, Senhor, pela dádiva da inteligência. Mas, por fim, Senhor, nós vos queremos pedir que no uso dessa ferramenta maravilhosa, porque ela exige trabalho, exige esforço, e muitos de nós, às vezes, com o peso da encarnação e das suas vicissitudes da matéria, às vezes queremos protelar, queremos curtir-circuitar, queremos evitar e queremos deixar
mais para diante. De forma ignorante, estamos apenas a adiar o nosso progresso e não de nada nos vale. Mais para diante teremos que aprender, eventualmente em condições mais exigentes. Por isso, vos pedimos, Senhor, que nesses momentos em que nos sintais com essa preguiça, essa inércia de continuar a progredir, aproveitando todos os segundos, todos os minutos da nossa encarnação, nos envieis os nossos anjos da guarda e a boa espiritualidade superior amiga que preside às nossas atividades de divulgação, para nos recordar o que é que afinal somos, de onde é que viemos e para onde tu, Senhor, quer que nós vamos. Bem-aja. Muito obrigado. Vamos então partir para o nosso estudo. Por certo, o do último ano em que a Revista Espírita é publicada. E nesse ano, como vos estamos a recordar, é produzida este catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita. Por sinal, o catálogo, onde na sua primeira de 3 partes em que ele é dividido, refere o que é a codificação fundamental, que são estas 11 obras que aqui vemos, entre as quais a Revista Espírita. Localizada que está a Revista Espírita neste contexto e que dá fundo, dá justificação a este ciclo de palestras, estamos ali a localizá-la, inserida num subconjunto das 3 obras especializadas, que se integra no vasto conjunto da codificação fundamental das 11, onde há um outro subconjunto irmão, que é as de iniciação, que são as primeiras que estão ali na primeira linha do lado esquerdo, com uma estrela verde, e, por último, estas que aqui estão em baixo, natureza básica, estas 5 obras que estão na linha de baixo. Localizada que está a obra que é alvo da nossa reflexão e tem vindo a ser em muitas das nossas palestras, recordar-vos que esta é a segunda mais antiga obra das 11 da codificação. Well, happy birthday to you. Happy birthday. There you go. To you. You. Porque se o Livro dos Espíritos foi lançado em abril de 1857, tendo já feito 166 anos, esta é a segunda, é lançada a partir de janeiro de 58, tendo já perfeito os 165 anos. É a segunda mais antiga dentro das 11. Como habitualmente, vamos primeiro olhar genericamente sobre esta obra, porque é que ela aparece, o que é que ela contém, quando é que ela deve ser estudada, como deve ser estudada, como se integra no edifício da codificação fundamental. E então, numa segunda parte, que chamamos estrutura da nossa palestra, iremos mergulhar no ano de 1869 e revisitar o catálogo racional de obras para se formar uma biblioteca espírita. Comecemos, pois, pelo porquê. Vimos, já naquele slide inicial, que do grande conjunto das obras fundamentais, que são 11, se distinguem ali 3 grupos de afinidades. Temos um de iniciação, um básico e um especializado. Pois esta é uma das 3 especializadas, onde emparelha com a Viagem Espírita 1862 e também os caracteres da relação espírita. Por diferentes razões, de qualquer das maneiras, une-os o foco comum de aprofundarem os assuntos, portanto, são especializados, os assuntos que tratam são muito especializados, e esta em particular não só é especializada nos assuntos que trata, como também encontramos aqui nela, porque isto é um verdadeiro jornal, um verdadeiro diário de bordo da codificação fundamental, encontramos aqui nela todos os artigos que possamos encontrar, todos os temas que possamos encontrar nas outras 10. Daí Kardec ter dito que pedagogicamente, para estudar o Espiritismo, disse-o no Livro dos Médiuns, no capítulo 3 do método, da primeira parte, disse que depois de termos estudado as obras de iniciação e o Livro dos Espíritos, devíamos pegar na Revista Espírita e, por tema, ir consultando esse tema nas outras todas. Daí ela ser uma obra especializada e serve estes propósitos que vos dissemos. Historicamente, Kardec vivia aqui nesta rua, quando lança esta obra. Também aqui vivia, quando começa
a missão da codificação fundamental, quando lança o Livro dos Espíritos. Esta é a Rua dos Mártires, da atual Paris. Ele vivia ali na porta número 8, aquela que vemos ali central, de cor violeta, cor de rosa, que se situa no mapa de Paris da atualidade, ali naquele ponto número 6. Estão a ver, é uma Paris central. Temos aqui o rio Sena, temos aqui no meio do rio Sena a ilha de Notre-Dame, e Kardec vivia ali. E estando a viver aqui, em que esteve aqui de 1855 a 1859, portanto, que ele, por volta, a partir de 55, 56, a partir de 55 e durante o ano de 56 até abril de 57, ele vai colecionando as respostas concordantes a mais de 1000 perguntas que ele foi fazendo a diferentes espíritos através de vários médios que viviam nas suas casas aqui, nestes círculos que vemos aqui verde, com uma letra. Eram os vários médiuns que ele consultou. E ele, com a técnica laboratorial científica do espiritismo, que é o controle universal do ensino dos espíritos, isto é, só se demonstra credibilidade de uma afirmação, de uma verdade que se escuta de um espírito, quando outros a confirmam também. Então, quantos mais a confirmarem, quantos mais estiverem concordantes com ela, maior validade científica terá. Sem nada ter de absoluto. Amanhã virão espíritos mais avançados, conheceremos melhor o mundo que nos rodeia, esta escola maravilhosa da vida, como dizíamos na nossa prece inicial, e outras verdades virão. Então, Kardec, depois de ter escutado, feito todas estas perguntas a diferentes espíritos, através de diferentes médios, ele conseguiu colecionar 501 respostas concordantes e veio coligir essas respostas num livro, que chamou o Livro dos Espíritos, e veio lançá-lo aqui embaixo, onde vem este círculo verde, na Galeria de Orleans, do Palácio Royal, já junto ao rio Sena, que é exatamente este local aqui. Isto, comparado assim, com os dias de hoje, isto era um centro comercial da altura, um shopping center. E estas colunas que nós aqui vemos, que agora estão vazias, estavam ocupadas por casas comerciais. Uma delas era a Livraria Dantu, a livraria que se responsabilizou, que patrocinou o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, que tinha esta capa, que aqui está. Era uma edição bastante diferente da nossa, metade da atual. Quando eu digo nossa, digo da Marcen, da 16ª edição. Reparei, esta edição tinha apenas 501 perguntas, tinha apenas 3 partes. A 16ª, a última edição, a última revisão do Livro dos Espíritos, tem 4 partes e 1019 perguntas, numa capa física que está disponível para compra aqui em Portugal, nas livrarias, e patrocinada pela Federação Espírita Portuguesa. Temos aqui esta capa. Por certo, este local era coberto aqui por um telhado de acrílico e não existiam esta fonte que aqui está, com estas esferas. Isto é um adereço da atualidade. Portanto, em 57, 18 de abril de 57, é lançada a primeira obra das 11 da codificação. Logo no ano a seguir, a partir de 1 de janeiro de 58, nasce a Revista Espírita. A obra maior porque leva 12 anos a ser publicada, leva 136 meses a ser publicada, à razão de um fascículo por mês. Esta é a capa do primeiro número, de janeiro de 1858. Kardec responsabiliza-se por todos os números mensais, os 136 números mensais que integram a codificação fundamental deste jornal, e no final de cada ano, para conforto, comodidade dos estudantes do Espiritismo e investigadores, ele juntava os 12 números mensais de cada ano, encadernava-os numa capa onde apunha o ano, como estamos aqui a ver, por exemplo, o volume do ano de 1858. Assim que podemos encontrar 136 números, podemos encontrar distribuídos por 12 volumes, chamando desde já a atenção que o último volume, de 1869, como também adiante veremos, só os 4 primeiros jornais pertencem à codificação fundamental.
Os outros 8 já não, porque não foram produzidos por Kardec, só vai de janeiro a abril de 1869. Portanto, isto é a segunda obra, como nós vos dissemos. O que é que existia antes de ser começada a ser publicada a Revista Espírita, dentro do conjunto da codificação fundamental? Apenas o Livro dos Espíritos. Depois é que vem em sequência, desta forma cronológica que aqui vemos, todas as outras, e que estão listadas, de facto, no catálogo racional, que hoje iremos estudar. E, olhando-as agrupadamente pelas suas naturezas, as de iniciação, as básicas e as especializadas, mas dentro destes subgrupos, cronologicamente, aqui temos essa distribuição, cá está a Revista Espírita. O que é que havia deste conjunto? Só havia esta, antes de 1858. Perante esta rica obra da codificação, rica em volume, rica em temas, são pelo menos 11 títulos e são pelo menos 22 volumes, já que a Revista Espírita se pode encontrar em 12 volumes, enquanto as outras obras são monovolúmicas. E ainda por cima, tendo pelo menos estas 3 distintas naturezas, temos umas obras de iniciação, outras básicas, outras especializadas. Bom, como a devemos estudar, diz-nos a lógica que se os autores acharam por bem construir obras de iniciação, é por aí que nós devemos começar. Mas como não é só uma, mas são afinal 3, pois nós devemos começar da mais recente para a mais antiga, porque a mais recente reflete sempre a verdade mais amadurecida que um autor tenha de um artigo que escreveu antigamente, portanto vai evoluindo o seu pensamento. E também, por outro lado, da mais simples para a mais completa, pois se temos 3 obras com diferentes espessuras, naturalmente qualquer um de nós, pela lei do menor esforço, tenta ir à obra que é mais simples. Aplicando estes 2 critérios sobre as 3 obras de iniciação, dá exatamente esta sequência. Devemos começar pelo resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, que é simultaneamente a obra mais recente de iniciação e a mais simples, é de 1864 e são 20 páginas. Depois passar para a de 1862, que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, que já são 30 páginas, e por fim ir para a mais antiga, o que é o Espiritismo, 1859, que são 200 páginas, baseado na 8ª e última edição. Só depois de nós estudarmos estas 3 obras, que são o abecedário do Espiritismo, é que devemos passar para o Livro dos Espíritos. Kardec não o diz no Livro dos Médiuns, que é a 4ª em sequência, que vem aparecer no ano de 61. Ele diz-nos, naquela altura, em 61, não existia ainda estas 2 de iniciação que aqui estão, a de 64 e a de 62, mas já existia o que é o Espiritismo. Ele diz, comecei pelo que é o Espiritismo, mas ele não podia falar nas outras 2, porque ainda não existiam, ainda estavam no futuro. E depois, então, ir para o Livro dos Espíritos e, a partir daí, pegai na Revista Espírita. E por temas, e de estudar esse tema em todas as outras obras seguintes. Daí a nossa proposta, que julgamos melhor interpretar a ideia do pedagogo Rivac, é esta, a proposta de estudo da codificação fundamental. Por isso nós construímos este périplo, este ciclo de palestras exatamente desta forma, seguindo esta lógica. É como se nós comparássemos a codificação fundamental a um edifício. Então o que é que nós vamos encontrar nos seus alicerces, nas suas bases? As 3 obras de iniciação. Acima dos alicerces, como em qualquer edifício, nós colocamos o chão. Qual é que é o chão da casa da codificação? É exatamente o Livro dos Espíritos. Depois começamos a construir as colunas, mas começamos pela coluna mestra, aquela que vai suportar o peso maior do telhado, das paredes, das janelas, enfim, tudo isto. Qual é que ela é? É a Revista Espírita, por essa razão que vos dissemos. Estão lá todos os assuntos que vêm nas outras, devemos utilizá-la como uma bússola em relação às outras, e então, depois, as outras colunas que, conjuntamente com a Revista Espírita, suportam o peso. As outras colunas são as outras 4 obras que pertencem ao subgrupo das obras básicas. A Gênese, que é uma extensão da primeira parte do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que é uma extensão da segunda parte do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma extensão da terceira parte do Livro dos Espíritos, as Leis Morais, e o Céu e o Inferno é uma extensão da 4ª e última parte
do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações. E, por fim, como em qualquer casa, um telhado com 2 sótãos. Temos aqui a Viagem Espírita 1862 e os Caracteres da Revelação Espírita, que junto com a Revista Espírita partilham aquela característica da especialidade em relação aos temas que abordam, como nós vimos. Portanto, é esta a relação sistémica das obras, e daí o valor desta obra, a Revista Espírita, a maior delas todas. Ora, estaríamos agora então em condições de passarmos para a segunda e última parte da nossa palestra, em que vamos visitar o último ano da Revista Espírita, o 12º volume, mas apenas olhando para os 4 jornais desse ano, os que vão de janeiro a abril, pela razão de que já vos dissemos, Kardec é o número que ele produz, é o de abril de 1869, já que ele falece em 31 de março de 1869 e ele, portanto, não chega a ver publicada o último número da Revista Espírita, que até traz efetivamente o catálogo racional de obras para se fundar ou para se formar uma biblioteca espírita, que é o que sobressai naqueles primeiros 4 meses do ano de 1869, na nossa opinião, é o que sobressai da Revista Espírita, e por isso nós iremos olhar para ele. Se atentarmos no número de abril de 1869, o tal último número do jornal que é a Revista Espírita, por exemplo, Kardec, ele fala lá na Livraria Espírita e diz assim: há algum tempo havíamos anunciado o projeto de publicação de um catálogo racional de obras que interessam ao Espiritismo. Portanto, quando ele já tinha a ideia de, a partir de 1 de abril de 1869, ter a Livraria Espírita a funcionar, que podemos ver é aqui está este edifício, é a Rua de Lille 7, e constituir um catálogo que servisse de orientador para o estudante de Espiritismo, para o pesquisador, para aquele que quisesse adquirir obras, mas um catálogo que organizasse a Livraria Espírita, que a gente poderia ter em casa e adquirir obras pela importância. Daí que eu, ao produzir este catálogo, que eu já vinha a pensar nele desde 1861 e pedia até contributos, mas só sai em 1869, ele acaba por publicar como um opúsculo anexo ao número de abril de 69 e é constituído por 3 capítulos, ou 3 partes, digamos assim. Um primeiro que diz que é as obras fundamentais, e é aqui onde nós encontramos aquelas 11 que vimos sempre dizendo que constituem as obras fundamentais do Espiritismo, e não apenas, por exemplo, só as básicas, muita gente chama do Pentateuco, nada disso. Kardec é quem o diz, são estas 11. Em que também está a Revista Espírita, está o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, o Espiritismo na sua expressão mais simples, o que é o Espiritismo, a Viagem Espírita em 1862, os Caracteres da Revelação Espírita. Portanto, aí estão todas elencadas exatamente nesta primeira parte. Depois, na segunda parte, ele fala em elenca obras diversas sobre o Espiritismo. Isto é, outras obras que não são também só dele e de outros autores, mas que têm interesse para o Espiritismo. E, por fim, uma terceira parte, que é obras realizadas fora do Espiritismo, tem um subcapítulo que até tem um subtítulo que é Obras contra o Espiritismo. Também interessa perceber as outras ideias, mesmo as contrárias, para se fortalecer a nossa razão, para se pormos em debate as ideias que temos sobre esta doutrina. Este catálogo racional não é uma obra como as anteriores, que tenha várias edições. Não, o que ele tem é várias versões. Eu pus aqui edição única para simbolizar ter várias versões. E porquê? Porque é um catálogo dinâmico.
isto é, à medida que não é nas fundamentais esteve sempre estabilizado, mas nas obras, neste segunda parte, obras diversas sobre o Espiritismo e obras realizadas fora do Espiritismo, foram-se aumentando ao longo dos anos, foram-se aumentando a este catálogo da Biblioteca Espírita, foram-se aumentando outras obras à medida que iam ser produzidas. Assim, Kardec, quando o publica pela primeira vez, só existem 252 obras, das quais, neste catálogo, das quais 11 são as fundamentais. Mas, entre as que estão no segunda parte, segundo capítulo, as obras diversas e as obras realizadas fora do Espiritismo, pois estão lá as restantes até às 252. Isto em 1869, mas numa versão de 1873, 4 anos depois, e que também foi distribuída com algumas edições das outras obras, já encontramos uma versão com 262 obras, mas como vos digo, a diferença não é nas fundamentais, é de novo, nas obras diversas e nas obras dadas fora do Espiritismo, para se compor uma biblioteca mais estruturada. Portanto, cá está, as fundamentais são estas, e é aquelas que importam mais a qualquer estudante do Espiritismo. Depois de conhecer bem isto, então estará em condições de ir consultar obras afins, obras complementares, obras escritas dentro do Espiritismo, fora do Espiritismo e até contra o Espiritismo. Mas deve começar por aqui e daquela forma como nós dissemos, começando pela iniciação, depois Livro dos Espíritos e então depois Revista Espírita, pautando cada tema e indo às outras obras restantes da codificação fundamental. Portanto, amigos, é esta a importância que tem o catálogo relacional, é onde Kardec realmente nos fala do que é a codificação fundamental, e o resto do ano tem assuntos interessantes para trazer à colação e relacionados com a codificação fundamental, que é, algures entre fevereiro e junho, dá-se a publicação da 5ª e última edição da Gênese. A declaração de impressão é de fevereiro, isso já o sabemos, portanto Kardec estava vivo. Não há um depósito legal, mas, como também não há em algumas outras obras para trás, mas ela só vem a público, vendida a público de algures, a gente supõe que deve ter sido entre abril e junho, mas de certeza entre fevereiro e junho apareceu. Portanto, isto ainda com Kardec vivo, e depois, já Kardec desencarnado, sim, há pelo menos ali 2 fascículos afins da Revista Espírita deste ano, onde nós podemos encontrar referências bibliográficas aos lançamentos. No de julho encontramos referências bibliográficas ao lançamento da 4ª e última edição do Céu e Inferno. Uma obra que também Kardec deixa preparada. É como a Gênese, a mesma coisa, deixa preparada a 4ª e última edição com as suas alterações, mas a morte surpreende, está na tipografia e vem a sair a partir de julho. Bem assim como a 11ª edição do Livro dos Médiuns, só sai em julho. Bem assim como também a 9ª edição do Espiritismo na sua expressão mais simples, esta obra de iniciação, e também do Resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, a 4ª edição do Resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, que é a primeira obra que devemos começar a estudar, que sai apenas em setembro. De qualquer das maneiras, não é pelo facto de ter saído com Kardec já falecido que temos uma adulteração, de forma nenhuma. Está bem demonstrado perfeitamente, historicamente, com comprovação física de que realmente, embora publicadas depois de Kardec ter falecido, foram publicadas pela mão da Amélie Boudet, sua viúva, que se responsabilizou pessoalmente pela gestão de todas as obras, foram publicadas a partir do que Kardec já tinha deixado todas as matrizes para a impressão na tipografia, só que levava o seu tempo. Portanto, isto encerra, digamos assim, o ano 69 e encerra também a nossa palestra de hoje e encerra também o ciclo de palestras que dedicamos à codificação fundamental. Para isso, nós consultamos como referências todas estas obras que vocês aqui podem verificar. Aqui encontram todas as de codificação fundamental, nós falamos de todas, o nosso ciclo baseou-se nisso.
Também estas obras que aqui estão em baixo, estas 3 primeiras na linha de baixo, são obras de Kardec, mas não são da codificação fundamental, é as Instruções Simpáticas para as Manifestações Espíritas, que é uma antecessora do Livro dos Médiuns, por isso, ao ser publicado o Livro dos Médiuns, deixou de se publicar aquela, portanto, não pertence ao conjunto das 11. Cá está o catálogo racional, que é aquela que diz que é integrante da Revista Espírita, mas é a que diz o que é a codificação fundamental. As obras póstumas, que não é uma obra colegida por Kardec, mas a autoria do que lá se encontra assim, são os apontamentos que ele tinha deixado em cima da mesa à sua morte, são publicados 21 anos após a sua morte, portanto, por isso mesmo tem o título de obras póstumas. Interessa para nós percebermos detalhes das inquietudes que Kardec tinha ao coligir a codificação fundamental, dúvidas, etc. Coisas que ele entendeu não estarem amadurecidas para integrar nenhuma das 11 obras, mas que estava em trabalho constante na sua mesa de trabalho. Uma biografia de Allan Kardec, de Henri Sousse, o livro Muita Luz, de Bert Fropo, que nos ajuda a contar a organização do movimento de espírito pós-Kardec, e ainda com Amélie Boudet viva. O livro de Espírito, na sua tradição histórica e lendária de Canutábria, que nos ajuda a entender o que se passou até ao Livro dos Espíritos, os primeiros passos do codificador, o legado de Allan Kardec, de testemunho privado, nos ajuda a perceber a parte da organização do movimento espírita após o desenlace de Kardec, e embora tenha uma parte de uma premissa que hoje está demonstrada errada, que a história demonstrou errado, que a quinta edição estava adulterada, hoje já se tem isso bem definido, está inclusivamente definido na penúltima palestra que fizemos aqui, nesta sequência, porque se encontrou um volume dessa quinta edição, com o ano de 69, e que a declaração de impressão foi em fevereiro de 69, portanto era feita por Kardec. Mas tirando esse juízo precipitado, essa conclusão precipitada que é tirada pela Simone Privat, por ausência das provas que hoje se conhecem, tem um bom repositório histórico do que se passou após a morte de Kardec, da organização do movimento espírita, o nosso livro Pensamento Sistémico e Espiritismo, em que também abordamos esta postura científica e filosófica como devemos encarar o espiritismo e todo o conhecimento produzido pelo homem, que ninguém é dono da verdade, ninguém aqui é dono da verdade, apenas contamos aquilo que a nossa melhor razão interpreta da mesma realidade, e é sempre bom escutarmos de uns e de outros e estarmos sempre desapegados de qualquer verdade que nós tenhamos, disponíveis para trocar por uma melhor quando nos apresentem uma melhor noção, como seja, por exemplo, esta história da quinta edição, que não é adulteração, embora tivesse sido pensado em algum momento, mas chegou um momento em que a história, os factos nos provam que não é, portanto há que deitar fora e não estar agarrado a isso, ou qualquer outra visão que nós possamos encontrar. Aliás, nós, ao longo das 11 obras da codificação fundamental, vemos Kardec a mudar de opinião sobre diversos temas, e vemos isso, por exemplo, na Revista Espírita, como vemos entre obras em si, por exemplo, vemos a todas as de iniciação estabelecendo claramente que a alma é diferente de espírito, enquanto o Livro dos Espíritos mantém a confusão, parece um sinónimo, considera um sinónimo, ou o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos, que consideram sinónimos de subjugação e possessão, enquanto a Revista Espírita e a Gênese consideram que são diferentes, são mais recentes. Estão a ver, portanto, estamos perante uma obra humana de espíritos encarnados e desencarnados, em vários graus de adiantamento, muito sólida, mas que nós devemos ter o cuidado de estudar racionalmente e apoiando-nos nas bases para podermos construir uma melhor opinião. Aqui embaixo encontra uma série de links que podem ter interesse para um estudo mais aprofundado destas questões. Como habitualmente nós estamos a transmitir em várias plataformas eletrónicas de YouTube, Espiritismo JG, Sala Virtual de Estudos da Doutrina Espírita, também em Facebook, nestas duas plataformas, onde nós agora iremos
revisitar os vossos comentários e eventuais perguntas que tenham, que vos incentivamos a colocá-las, se as tiverem, mas quem não se sinta à vontade para colocar a sua pergunta, a sua dúvida, o seu comentário numa rede social, também tem à sua disposição este endereço de e-mail, espiritismo.jg@gmail.com, e nós trataremos de responder com a maior brevidade possível a nossa verdade, mas com toda a sinceridade e com o nosso melhor saber.